a gente não tem nenhuma pretensão de internacionalizar a marca, a gente não acredita nisso, mas a gente tem a pretensão de se relacionar com os torcedores do Corinthians que residem naquela região, que são vários, principalmente quando a gente está falando dos Estados Unidos e da Flórida. A gente percebeu isso ao longo desses anos que a gente está lá, e a gente cria ações para isso, né? A gente fez no ano passado, a gente vai repetir algumas que foram um sucesso no ano passado, vai intensificar outras. E para a gente também tem uma importância ali, o nosso departamento, em dar todo o suporte que a equipe do Alessandro precisa lá, todo o suporte para que a parte técnica, que eu acho que é o grande diferencial desse evento, desse torneio, a preparação do time, então o suporte que a gente tem que dar para o time se preparar da melhor forma possível para ter uma temporada produtiva, uma performance boa em 2017. Então a gente tem essas duas frentes, as ações de marketing para a torcida, que vai para lá, as ações de marketing para a torcida que está lá e que não tem um contato direto com o time, com a marca, e o suporte que a gente dá para o departamento de futebol. Bom, boa tarde. Não vou deixar de lado essa participação do nosso marketing na nossa pré-temporada, que na esfera técnica é o momento mais importante da equipe. Início de uma preparação para uma temporada inteira, então existe um conteúdo técnico extremamente importante que é alinhado a essas ações, a essas interações e essa participação muito importante do departamento de marketing, onde nos ajudou a desenvolver todas as questões também técnicas, mas essa participação um pouquinho mais direta com o torcedor, a gente alinhar todo esse envolvimento, essa importância do trabalho no dia a dia, mas não só tirar o nosso torcedor dessa participação, que a gente possa trabalhar em excelência, mas fazer com que o torcedor entenda que cada vez mais a gente está olhando para ele, buscando tê-lo mais próximo da equipe, dos atletas, da comissão técnica e de todos os envolvidos nesse projeto. Quero agradecer ao Gustavo, agradecer a todos do departamento de marketing aí por a gente ter terminado todas essas questões aí. Estamos felizes e ansiosos aí para o dia 11, quando a gente for embarcar para a Flórida. Recebe só mais uma, por favor. Eu estive com vocês nas últimas duas participações. A última chamou muito a atenção porque foi dando desmanche, né? Por exemplo, o Gil saiu da concentração, foi vendido ali durante a competição, vários jogadores não foram. Quer dizer, foi feito chamadas para a competição com jogadores que acabaram no domingo, enfim, era um momento de reformulação. Você entende que vai ser algo parecido? Ou dá para se tentar evitar e tentar se fazer uma pré-temporada já com algo mais definido, já com tipo de reforços contratados, com jogadores que saírem já saírem mesmo? Ou não, isso é meio que não dá para saber, é imponderável, o futebol representa? Olha, eu, sinceramente, como gerente de futebol, eu trabalho com uma expectativa só, que é apresentar o grupo aqui dia 4 ou 5 de janeiro, pegar esses 6, 7 dias de trabalho aqui, intensificar muito todas as avaliações importantes de início de uma pré-temporada, seguir com o elenco para a pré-temporada na Flórida e fazer com que esse elenco inicie o trabalho e não seja interrompido uma saída ou outra de um atleta, né? Cravar isso, infelizmente, impossível. Esse ano mesmo mostrou o quanto a gente talvez não pode cravar uma situação como essa, mas eu não fico pensando nessas possibilidades, eu fico, na verdade, trabalhando todas aquelas que eu vou ter todas as convicções em seguir com esse atleta do início até o final da temporada, né? Mas é difícil, né, meu? A gente lamenta o que aconteceu esse ano, buscou, trabalhou, multiplicou uma série de coisas para os resultados aparecerem, não apareceram. Vamos continuar trabalhando, intensificando, buscando, né, para que as coisas sejam um pouquinho melhores. Aqui no meio, Gustavo, primeiro. Vamos, Gustavo. Você falou que a Flórida Cup é principalmente um momento que o Corinthians se relaciona com o seu torcedor que mora fora do país, né? Mas esse tipo de iniciativa, esse tipo de competição, também tem a ideia de abordar, de levar o torcedor daqui para viver uma experiência diferente também, com o time fora do país? Sem dúvida, a gente cria pacotes, a gente tem parceria com a agência de turismo para criar pacotes para propiciar
que o torcedor daqui também possa acompanhar, principalmente por isso que o Alessandro falou. A pré-temporada tem toda uma importância, eu acho que é o momento mais importante. Eu não tenho conhecimento técnico, né? Tem o Alessandro aqui, toda a equipe que tem esse conhecimento, mas o que eu já aprendi com eles é o momento mais importante do ano para se preparar o elenco, né, para passar, né, por todo o calendário duro aí que o futebol brasileiro exige do jogador. Mas é um momento do ano também, por isso acho que a Flórida propicia isso, da condição de ser um momento que o time também está mais aberto para dar para os torcedores, e os torcedores brasileiros também, que têm condição de acompanhar essa proximidade. Então você tem ali, por exemplo, uma ação que a gente faz, a Parada Disney, que o torcedor pode acompanhar mais de perto com o jogador. O próprio treino, você tem um ambiente mais próximo. Aqui você tem um ambiente de trabalho, a gente tem algumas ações com os sócios torcedores que tem essa experiência de poder vir aqui um dia, ou uma ação diferenciada que a gente também dá com alguns patrocinadores que convidam alguns torcedores para vir, mas não é um ambiente que todo dia um torcedor pode vir. Os torcedores que vão para a pré-temporada, eles podem acompanhar o treino diariamente. A gente tem outras ações lá que os torcedores que irão assistir, vão acompanhar o Corinthians, vão acompanhar o treino diariamente, vão acompanhar os jogos. Então tem essa proximidade maior do torcedor que vai acompanhar o Corinthians na pré-temporada, que só acontece na pré-temporada. Então o relacionamento da marca, do time, ele fica mais próximo para aquele torcedor que está lá e para o torcedor que está acompanhando, até para justificar o investimento que ele está fazendo nesse momento. E até pela atmosfera do ambiente, pela atmosfera da pré-temporada, né? O jogador está voltando, está começando um ano novo, ainda não está vivendo toda essa pressão que é um ano normal do futebol. Eu acho que é mais agradável. Então a gente condiciona para que isso tudo aconteça, por isso que a gente convida os torcedores a irem vivenciar esse momento importante para o clube, importante para eles também. E Alessandro, a gente já viu o Jô aí pro ano que vem, né? Já é um nome com certeza vai encaminhar, vai embarcar para fora. O que falta para o nome do Wagner também estar nessa lista? A gente viu notícias nos últimos dias aí de que ele estaria realizando exames, encaminhando. O que falta para o Wagner também carimbar o passaporte para ir para lá? Tem algumas partes burocráticas aí que nos impedem nesse momento de terminar esse trâmite todo, mas a gente está aguardando alguma evolução nesse sentido. Enrolei bem? Tá bom. Só uma pergunta, uma curiosidade na verdade para o Gustavo. Você falou, acho que no comecinho da nossa conversa aqui, que o Corinthians não acredita nessa questão de internacionalização da marca. Queria que você explicasse, pelo menos para mim que sou leigo nessa área de marketing, o que isso significa. Então, sobre esse aspecto, a Libertadores também não teria todo esse peso com relação ao marketing, se fosse uma coisa ou outra. A Libertadores tem um peso de conquistar um campeonato super importante que a torcida valoriza, um campeonato continental que te leva a disputar o campeonato mundial, que a torcida valoriza mais ainda, mas não para internacionalizar a marca. Eu falo como executivo. Para mim, se qualquer dirigente do futebol brasileiro falar de um clube brasileiro falar que quer internacionalizar a marca, não acredite. Se você quiser internacionalizar a tua marca, pega o DeLorean ali do Marty McFly e volta no tempo. Porque nenhum clube brasileiro tem dinheiro, capacidade, estrutura e tempo para fazer isso, e foco. Para internacionalizar uma marca de futebol, você precisa, em primeiro lugar, do mercado asiático. Para você ter um mercado asiático, você tem que voltar 20 anos no tempo. Os clubes europeus já conquistaram. Segundo, você precisa ter um mercado americano. A Florida Cup, que é um campeonato, um torneio maravilhoso para você preparar um time para uma pré-temporada, a gente joga para torcidas como a do Corinthians, grande do Atlético, que tem uma presença, a comunidade brasileira nos Estados Unidos é massiva, a mineira, a gente joga para 10 mil, 12 mil pessoas. O Chelsea vai jogar contra o Celtic em Chicago, são 110 mil pessoas. Então, você tem um mercado americano já dominado pelos clubes europeus, você tem um mercado asiático já dominado pelos clubes europeus. Você vai internacionalizar a marca onde? O Brasil ele precisa muito mais se preocupar, ele é muito mais um território que vai ser sim dominado pelos europeus, então é muito mais um movimento de defesa dos clubes europeus do que de ataque. Hoje uma criança, a gente tem que se preocupar muito mais com as crianças de 8 a 12 anos que vão querer torcer por um clube europeu
do que para os nossos clubes. Tirando o Corinthians e o Flamengo, que constantemente estão na mídia e aparecem na televisão, se você optar por qualquer outro time brasileiro, você tem muito mais acesso a um time europeu. E quer a gente queira ou não, o produto europeu é muito maior que o nosso. Se por acidente você acordar no domingo de manhã, e se deparar com o Liverpool e o West Ham e a tarde desse campeonato brasileiro, desculpa, o Liverpool e o West Ham vai ser mais legal. Para uma criança de 8 anos que é nativa digitalmente e tem acesso a tudo do clube europeu e vai numa loja no shopping, na vitrine da loja está a camisa do Liverpool e os amigos dela jogam também o videogame do Liverpool e ela discute o jogo da Premier League, ela tem acesso à camisa e aí chega às férias, ela tem o Summer Camp do Liverpool aqui na cidade dela. Por que ela vai torcer para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Vasco, para o Fluminense, para o Corinthians? Ela vai torcer para o time inglês, ela vai torcer para o Barcelona, os ídolos jogam nesses times. Infelizmente essa é a realidade. Então o clube brasileiro não dá mais para internacionalizar uma marca. Não existe, financeiramente falando, é impossível. Não adianta a gente se enganar e falar, vou internacionalizar minha marca disputando a Florida Cup, ou disputando qualquer campeonato ou sendo campeão mundial. Não vai, são movimentos pontuais. Ser campeão mundial é maravilhoso para eu manter a criança de 8 anos torcendo para o meu time. Para isso, para me defender do ataque que eu já sofro dos clubes europeus. Barcelona tem Summer Camp todos os anos aqui. Boca Juniors tem 8 mil crianças jogando futebol nas escolinhas do Boca Juniors no Brasil. Sabe quantas crianças jogam futebol nas escolinhas do Corinthians em Orlando? 8. Boca Juniors tem 8 mil crianças. O Boca Juniors, não o clube europeu, tem 8 mil crianças jogando futebol no Brasil. Barcelona abre o Summer Camp aqui e tem vaga esgotada. 1.200, 1.500 crianças em 5 dias pagando R$2.000. O Milan, a Juventus, o Chelsea, a mesma coisa. Se o Corinthians abrir o Flamengo e o Corinthians abrirem um Summer Camp em qualquer lugar do mundo, ninguém conhece. Que dinheiro, como que a gente tem condição de fazer qualquer aporte de marca no exterior hoje em dia? Nenhuma condição. Então não adianta a gente ter essa pretensão. A gente tem que se defender. Ganhar Libertadores, eu me defendo. É outro viés. Alessandro, aqui. É claro que hoje é um evento para divulgar a Florida Cup, participação do Corinthians, mas o evento falou muito em dinheiro e a falta de dinheiro é a minha questão da pergunta. Queria saber a questão do atraso de salário, se isso já foi viabilizado com o elenco, se isso você constantemente pressionado pelo elenco. Queria que você falasse se isso já foi somatizado, foi viabilizado essa questão da falta de pagamento. Não foi viabilizado ainda, né, mas será o mais rápido possível. Eles estão sabendo disso, estamos nos comunicando com eles, tanto o presidente como o Flávio, como eu, todos os dias batemos um papo e conversamos com todos os atletas. Recentemente fizemos uma reunião onde o presidente tomou a iniciativa de falar com todos os atletas e foi extremamente importante a vinda dele aqui, a participação dele, como sempre tem sido. Não existe nenhum tipo de pressão por parte dos atletas. Toda a iniciativa da diretoria em conversar, em comunicar, foi sempre muito compreensível por parte deles, por mais que seja uma situação excepcional, né? Mas vamos tratar com a verdade. Não foi regularizado, será o mais rápido possível, está muito próximo de ser viabilizada essa questão e não está tendo nenhum tipo de restrição, eles mesmos provaram. Fizeram um jogo excelente, se dedicaram ao máximo, mostrando que não existe nenhum tipo de problema relacionado a valores financeiros aqui dentro, que vão impedir esses atletas de honrar, se dedicar e buscar vitórias, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Não existe nenhuma dificuldade de comunicação da nossa parte para com eles e deles para com a gente aqui também não. Sempre tratando com muita verdade, com muita clareza, reconhecendo os problemas e explicando todos eles. E hoje, entrevistando o Guilherme Strenger, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele disse que já aceitou e vai passar agora para o Conselho de Ética o pedido de impeachment do presidente Roberto de Andrade. Que ponto para vocês da diretoria, nesse momento de contratação, de melhorar o elenco para 2017, todas essas notícias extracampo atrapalham o momento da contratação? Não atrapalha nada. Não existe nenhum impeditivo na vinda de um atleta, na aquisição, na avaliação, na pontuação técnica disso. Eu
reforço aqui toda a minha confiança no presidente Roberto de Andrade. Tenho certeza que essa confiança não passa só por mim, ela é do departamento de futebol profissional por inteiro. Nós confiamos demais no presidente, sabemos tudo o que ele tem feito, se dedicado e se envolvido nas questões relacionadas ao futebol. Não vai atrapalhar em nada, estamos nos comunicando todos os dias, tratando de todos os assuntos referentes ao elenco e tudo que for mais importante no departamento. Você, Alessandro, como ex-jogador, como dirigente, como ídolo do clube, você acha que o futebol interfere nessas questões políticas? Isso está vindo a público, está acontecendo, porque o clube está passando por dificuldades dentro de campo? Porque é difícil a gente ver um time que está bem, está ganhando título, ter esse tipo de problema político. Talvez eu não tenha compreendido, Belo, desculpa, se os resultados atrapalham na questão política ou vice-versa. O que acontece dentro de campo interfere na questão política? Essas coisas só vêm à tona quando o time está mal? Entendi, desculpa. Na verdade, eu não tenho experiência política para dizer que isso pode inflamar ou ser um fator onde algumas pessoas possam se aproveitar do resultado para incendiar mais o dia a dia. Sinceramente, eu não vou ficar em cima do muro, mas eu não tenho experiência nenhuma política para poder me posicionar. A única experiência que eu tenho é como ex-atleta, como coordenador que eu fui em 2 anos e meio, como gerente de futebol há 4, 5 meses. O que eu posso te dizer é que aqui no departamento a política fica bastante distante. Aqui nós trabalhamos no dia a dia para melhorar os nossos aspectos técnicos, físicos, psicológicos, para que a gente possa, aos 90 minutos de partida, fazer o melhor para o nosso torcedor. Então eu falo daqui, pelo departamento de futebol, que eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhuma questão política interferir no nosso dia a dia. Ao contrário, isso está extremamente muito bem controlado, a relação continua a mesma, de todas as pessoas que têm uma participação muito direta no departamento, ajudando, auxiliando, para que a gente possa melhorar dentro do campo. Então, não tenho experiência para dizer o quanto isso pode inflamar uma questão ou outra. E a gente está aqui na Curitiba da Florida Cup, no dia 4 ou 5, o time embarca para os Estados Unidos. É uma data limite para a saída e chegada de jogadores? Você quer que o elenco de 2017 esteja pronto nesse dia 4 ou 5? Na verdade, o quanto antes você ter um elenco pronto e sólido é o ideal para uma equipe de futebol. Eu acho que o maior exemplo foi ano passado, quando a equipe entrou de férias campeã brasileira. Ela e todos nós gostaríamos que aquela mesma equipe se reapresentasse, seguisse para a pré-temporada e ali fosse um segundo ano juntos, Mas infelizmente todo isso sabe o que aconteceu. Então, o quanto antes você ter uma equipe preparada, o quanto antes você ter todos os setores da sua equipe preenchidos, defesa, meio e ataque, seria o ideal. Mas às vezes a realidade não é essa, então você tem que ir trabalhando e melhorando ao tempo, buscando melhorias, qualificar. Não vou nem entrar na área técnica de conjunto, de qualidade, porque isso só se conquista repetindo um time, uma equipe. E talvez esse tenha sido um ano onde o que a gente mais fez foi não repetir, por diversos aspectos, Então, o ideal seria quanto antes, eu não estabeleço uma data, porque infelizmente eu não consigo dominar realmente qual data eu conseguiria pontuar essa questão. E para o Herbeta, você deu um depoimento extremamente sincero sobre a questão da internacionalização e até dos torcedores aqui dentro do Brasil. Vou ser sincero, fiquei até triste com o seu depoimento, que é bem realista. Você esperava na marca? Não, mas não perder mercado interno. A minha questão é, depois disso que você falou, a tendência é que o número de torcedores dos clubes brasileiros diminua? Se a gente não fizer nada e achar que a gente vai conquistar os torcedores indianos, chineses, japoneses, e achar que em algum dia um time brasileiro vai internacionalizar a marca e ficar olhando para fora ao invés de olhar para dentro e ficar tentando copiar os campeonatos de fora ao invés de valorizar o que a gente tem de melhor aqui dentro, acho que o movimento hoje que os clubes brasileiros precisam fazer, que o Corinthians vem fazendo, é olhar para dentro, é olhar o que a gente tem de melhor aqui, olhar, tentar resgatar os nossos valores, resgatar o nosso DNA, cuidar disso, cuidar das crianças, cuidar dessa geração que precisa cada vez estar mais próxima da nossa marca, cada vez estar mais próxima do nosso time, criar
criar os nossos ídolos e ter eles próximos. Ele pode gostar e admirar um time de fora, mas ele precisa torcer, mais do que torcer, ele precisa consumir o nosso time, porque consumir, e aí fica nessa história, o torcedor ou consumidor, eu quero que ele seja torcedor e consumidor, porque consumir traz dinheiro, e quer a gente queira ou não, de novo, todos os clubes precisam de dinheiro, o dinheiro faz a roda girar, o dinheiro faz o clube poder investir traz jogadores, traz ídolos, mantém o torcedor, conquista o título da Libertadores, o que vai angariar novos torcedores, o que vai gerar rivalidade saudável na escola, dentro de casa, o que vai fazer o torcedor trazer mais gente para dentro, o estádio lotar. É isso que a gente precisa fazer, não adianta olhar para fora. Por que eu quero conquistar o torcedor lá fora? Se eu tenho tanta gente aqui, eu vou crescer dentro do Brasil, eu tenho tanta gente para conquistar no Nordeste, o Corinthians tem uma capilaridade muito forte no Sudeste, cresce no Nordeste, interessante no Sul, eu tenho tanta gente no Norte, tanta gente no Centro-Oeste, que cresceu na década de 70 e 80 assistindo só o Campeonato Carioca, por isso que o Flamengo ainda é forte lá. Esse torcedor que passa a ter um poder de consumo agora, desde a década passada, por que eu não vou trazer esse torcedor pro Corinthians? Por que eu não vou jogar lá, não vou dar formas de consumir a minha marca lá, entendeu? E só entrando na tua pergunta para o Alessandro, me metendo um pouco no assunto e sendo sincero, eu acho também uma feliz ou infeliz coincidência de uns tempos para cá, de uns meses para cá, ter tanta essa parte política atrelada aos resultados, né? Como ano passado isso não aconteceu, quando os resultados no campo vinham, né? E quantas coisas do ano passado que acabam aparecendo agora quando os resultados não estão aparecendo também, né? Não sei se eu também não tenho nada a ver com a política, eu sou, graças a Deus, executivo, nunca trabalhei no meio do futebol, mas como é engraçado isso aparecer agora, né? Só aparecer agora. E como é engraçado a gente ter visto ontem, até ouvir parabéns do Flávio aqui, o trabalho dele na ESPN, mas como é engraçado essa história do impeachment também, eu não entendia nada disso, nunca tinha visto, não sabia de estatuto, mas como é engraçado a gente ver por causa da imagem do clube, né? E o meu único trabalho no Corinthians é lidar com a imagem no mercado, né? Então eu falo com uma série de CMOs, com vice-presidentes, com presidentes de empresas que querem ou não querem investir no Corinthians, né? Investir, captar recursos para sanar problemas do Corinthians. O Roberto sempre teve um único objetivo no Corinthians, sanar as finanças do clube. Então eu falo, o Corinthians tem problema financeiro? Claro que sim. O Roberto assumiu a gestão do Corinthians com uma dívida assombrosa que todo mundo sabia, ele sempre deixou pública essa dívida. Aí por que o Corinthians não tem dinheiro? Porque está pagando. Você tem uma dívida na minha casa, eu vou pagando essa dívida, eu tenho uma conta muito justa, o Everson faz uma gestão muito justa e correta dessa dívida, eu vou pagando essa dívida. Eu tenho exatamente, o Everson faz essa conta comigo e fala, tenho esse patrocínio para pagar isso, eu tenho aquele patrocínio para pagar aquilo. Se atrasa o pagamento de patrocínio, atrasou o pagamento de patrocinadores nesse mês, infelizmente tem que atrasar alguns pagamentos. E aconteceu isso em novembro, atrasaram 3 pagamentos. E a conta é justa porque boa parte dessa dívida foi sanada esse ano. Vocês vão ver o resultado em fevereiro, na apresentação. Felizmente, em 2016, o Corinthians quase, talvez ainda consiga bater o recorde de captação de recursos da história do Corinthians em 2016. Eu lido diariamente, esse ano a gente fez mais de 150 reuniões de prospecção de patrocínio com presidentes, com CMOs, com vice-presidentes. E a imagem do Corinthians é muito positiva, porque o Corinthians entrega. O Corinthians entrega resultado, o Corinthians entrega ativação, o Corinthians entrega visibilidade, o Corinthians entrega uma série de coisas que o mercado quer e almeja. Tanto é que a gente trouxe uma marca premium, uma marca europeia, uma marca que investe na seleção espanhola, uma marca que tem clube de futebol que nunca pensou em investir no futebol brasileiro, porque essa marca que vocês veem aqui, e que quis investir só no Corinthians justamente por essa entrega. E aí você fala, o Corinthians então tem algum problema de imagem? Não tem. E aí entra um impeachment nessa gestão por um problema de imagem. Então será que agora o Corinthians vai ter um problema de imagem porque a gestão está sofrendo impeachment? E aí a gente fica se perguntando, então será que agora criou-se um problema de imagem por causa disso? Entendeu? Tá, realmente eu tenho um pouquíssimo contato com a política, como eu falei ontem,
felizmente o Roberto blinda a gente de tudo, ele tem essa visão executiva que o marketing não pode estar internamente no clube. Eu sou cobrado lá pela diretoria, até pela minha não presença, e ele me cobra para eu não estar lá, para eu estar nessas reuniões, para eu estar no mercado, né, eu brinco com ele, o dinheiro eu não procuro por isso tem que procurar o dinheiro, então a gente tem que estar fora fazendo reuniões, a minha equipe fica muito fora fazendo reuniões justamente para isso. E o que eu vejo, o mercado está satisfeito com o Corinthians, porque quanto mais a gente desatrelar também da performance de campo, menos a gente fica dependente, porque o time de futebol vai oscilar. O Corinthians na década é o time mais vitorioso, mas vai oscilar, não vai ficar eternamente, não fica eternamente. O Alessandro sabe disso, a vida dele no futebol, nenhum time perdura ganhando o campeonato todo ano. Então, quanto mais eu desatrelar da performance, menos eu dependo da performance. Vai oscilar, e é esse trabalho que a gente faz. E é esse o fruto que a gente vem colhendo em 2016, é crescimento, é recorde de faturamento, a gente dobrou, mais do que dobrou o resultado de licenciamento e ninguém vê, a gente dobrou ano passado o número de sócios torcedores e manteve esse ano, a gente nesse último jogo bateu o primeiro clube no Brasil com 1 milhão de torcedores na arena. Então se eu olhar os números aumentam, é só dado positivo. O que teve de negativo para a imagem do Corinthians? É isso que a gente se pergunta. Gustavo, até em cima disso que você está falando, dessa pauta negativa de impeachment, e a gente tem visto outras coisas no noticiário, como problemas da arena, agora teve essa questão pontual do atraso dos salários. O Alessandro falou que no futebol isso não influencia quando ele vai procurar um jogador, mas imagine para você quando você vai procurar um patrocinador, um investidor para o naming rights, isso influencia. Queria que você falasse sobre isso. Até agora, em relação à marca Corinthians, a gente prospecta de maneira muito integrada. Eu não perco uma oportunidade de venda, eu vou vender só, que nem ontem a gente anunciou um acordo com a New Era, eu vou vender só uma oportunidade da New Era ser o official sponsor do Corinthians, segmentado. Não, se eu estou numa reunião eu posso vender a arena, official sponsor, uniforme, eu vou tentar vender tudo. Para a marca Corinthians não impactou. Eu espero que esse movimento infeliz que está sendo feito realmente não impacte. Porque para mim, o meu receio é que esse movimento impacte. O que aconteceu até agora não impactou. Mas algumas notícias infelizes e para mim irresponsáveis que são divulgadas, sem dúvida nenhuma, para um acordo de longo prazo e milionário como o name rights, é óbvio que impacta. Ou você sentar na mesa uma marca de um tipo de acordo que não existe um case positivo no Brasil, que não existe tempo de maturação, que é algo novo, são 20 anos de contrato, a gente está falando de 400 milhões de reais, uma marca multinacional, que o gestor, na maioria dos casos, não está no Brasil, que ele não tem conhecimento do mercado, ele só recebe notícias da mídia, e alguém coloca que o estádio vai cair, que o estádio pode sofrer um acidente como o desastre de Mariana, por conta de um vazamento que ocorreu há 1 ano e meio atrás, e faz um alarde sobre isso, e o Ministério Público e o órgão que é o órgão responsável por isso, que é a Sabesp, vai lá e fala que não tem vazamento nenhum, o Ministério Público vai lá e fala que não tem absolutamente risco nenhum, e não é feito o mesmo alarde, por quê? É claro que isso impacta, na minha visão, é de extrema irresponsabilidade. Como é que você fala que o estádio vai desabar por causa de um vazamento de 1 ano e meio atrás? Você quer falar que o estádio está sendo investigado na Operação Lava Jato, que é a maior operação de corrupção do Brasil? É justo. É justo. Assim como é justo falar que o Maracanã está sendo investigado, que a Arena Pernambuco está sendo investigada, que a empresa que construiu o estádio está sendo investigada, que tem 80 executivos fazendo um processo de delação, que o presidente está preso. Isso é justo. Ok. A empresa que está negociando com o Corinthians quer esperar e ver o que vai acontecer disso? Justiça. Justiça. Se foi feito, o que foi feito, como o próprio presidente falou, o Andrés, ex-presidente, falou, se quer esperar, se o Corinthians é vítima disso, a gente tem que esperar. Não tem problema nenhum. Agora, além disso, todo dia ser veiculado, e o estranho, aproveitando a pergunta do Belo, o estranho, há 3 meses, todo dia, saiu 1 ou 2 notícias, 1 ou 2 e-mails que vazam, 1 ou 2 especulações em cima disso, ainda alguma coisa está errada. Por que no ano passado, se você olhar, todos os e-mails são do ano passado, de 2, 3, 4 anos atrás?
Nenhuma notícia de agora. Nada do que está sendo dito é da gestão do Roberto. Nada. Por que está saindo agora? O melhor eleito, tudo bem, não se discute, foi eleito a melhor gestão de clube, segunda melhor gestão de torcedor, perdendo para o Palmeiras, e a melhor gestão de marketing. Ontem, eu falei isso, foi dia 22 de novembro. Há um ano atrás, 22 de novembro, 22 de novembro de 2015, foi o dia do 6-1 contra o São Paulo. A gente estava levantando o troféu, saímos do jogo, foi a festa do título no Vila Mix. No dia 23, na madrugada, eu saí quase como alcoólica, né, 6-1 com o São Paulo e campeão daquele jeito. Se eu tivesse entrado em coma alcoólica e acordado um ano depois e me deparasse com o cenário atual, parece que a gente foi rebaixado para a Série B e não que a gente joga com o título de campeão brasileiro. Parece que a melhor gestão de clube e melhor gestão de marketing é a pior gestão de 80 clubes do Brasil, das 4 séries. Parece que a gente faz tudo errado. A gente fez uma ação de marketing para premiar o clube, o único clube no Brasil que tem 1 milhão de torcedores, que pasmem, não é o Palmeiras, é o Corinthians. Fez uma ação para o sonho de um torcedor entrar em campo e perfilar, uniformizado. O torcedor entrou em campo, surpreendido, perfilou com o time, a gente fez uma ação super bacana. No dia seguinte, sai que o torcedor invadiu o campo, que a diretoria é de várzea, que ninguém percebeu que ele tinha invadido o campo e que a gente ia ser punido pelo STJD. Essa foi a notícia do dia seguinte dessa ação de marketing. Enfim, tudo que a gente faz hoje de positivo está errado, tudo que a gente tenta fazer está errado, tudo vai dar errado. Um ano depois de tudo que a gente era, a gestão exemplar, o time exemplar, o tudo de bom foi simplesmente destruído em 1 mês e meio, 2 meses. Por quê? Por notícias que saem todo dia de 2, 3 anos, 1 ano atrás, porque não tem um mínimo de reflexão e pensamento que tem algo por detrás. Falei demais. Não falei nada. Manda lá, eu estou com vontade de chocolate. Guardar um pedaço. Somos da Flórida. Esse ano tem o pacote o Pato seria o representante na parada da Disney, o Elias acabou sendo escolhido. Do elenco atual, não, o Pato não foi. Sim. Do elenco atual, quem que vocês veem com carisma e identificação com o clube para ser o rosto do Corinthians na Flórida Cup? Tem bastante, cara. São muitos os atletas, a gente vai escolher um momento mais oportuno. E o William, da última vez, né? Gustavo, pessoal. Ainda sobre. Aqui eu sou direito. Ainda sobre aquele cenário que você falou a respeito do futebol, o futebol brasileiro não valorizar o produto não é um dos melhores. Você, como homem de marketing, entende exatamente o que é a respeito, por exemplo, de competições terminarem, como esse Cali Libertadores agora vai terminar quase próximo à decisão do Campeonato Brasileiro. A gente vê as equipes brigando por Copa do Brasil, abandonam uma competição importante como brasileiro, tecnicamente prejudicando essa competição, brigando por um título, já que ela não tem talvez uma condição melhor. Os clubes não se rendem muito àquilo que é exigido, ou não sei se pela CBF ou pelas emissoras de TV que detêm os direitos e pagam e têm o direito de mexer com o campeonato, pelas confederações. De como você vê essa forma? Copa Libertadores, que é um prato extremamente importante, vai culminar com o final do Campeonato Brasileiro, as decisões. O que você pensa sobre isso? E só para fechar, deixar já promessando também, há um ano o Corinthians comemorava o título do Campeonato Brasileiro, agora já pensa na temporada que está por chegar, né? Fazendo a Flórida Cup. Por que o Corinthians teve um ano muito diferente e não um ano tão satisfatório para o torcedor como foi o ano passado, Alessandro? Eu acho que em relação às competições, não vou interferir no assunto, é muito mais uma decisão técnica, acho que depende muito do elenco, do momento do time, acho uma decisão muito pontual, da chance em cada campeonato, mas eu acho que não desvaloriza. Óbvio que o melhor dos mundos seria poder disputar todos os campeonatos
podendo competir de forma igual e ganhar todos. Eu acho que o planejamento de todos os times, principalmente do Corinthians, o planejamento que o Alessandro faz é para isso. Para poder ter. Desculpe, não é do clube abandonar uma competição. É na organização não se separar, não se espaçar. Quem organiza as competições, os clubes, se espaçar essas datas para que você possa focar na competição A com 100%, na competição B também, e assim por diante. A CBF, o que a gente acompanha da CBF, de verdade, eles vêm fazendo um esforço o máximo possível para tentar encaixar no calendário que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, com as necessidades de federações também, de fazer o melhor possível de encaixe entre regional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores, de ter estender para tornar ela mais atrativa comercialmente. A grande queixa dos clubes era que a Libertadores não era rentável, e não era. Era mais rentável jogar o Campeonato Paulista, por incrível que pareça, do que a Libertadores. Ela se estendeu e aumentou a quantidade de times, até por um pedido nosso, para ela ser mais rentável. E agora a extensão dela pode fazer isso acontecer. E aí a CBF teve que encaixar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que comercialmente talvez seja mais atrativo. Apresenta em janeiro uma quantidade de atletas e pouco tempo depois você tem que mudar tudo isso. É muito difícil, é impossível alcançar resultado onde você teve tantas mudanças de atletas nesse contexto. E ali você tem que disputar uma competição, buscar um entrosamento e que venham mudanças de novo, como aconteceu com as últimas de Felipe, Elias e Bruno Henrique, talvez sejam as últimas, André, se não tiver mais alguém aqui na minha memória. Então, Bruno Henrique, o que se consolida numa equipe a chegar a títulos é a repetição. É a manutenção desses atletas. Eu vivi isso na pele, eu cheguei aqui no clube em 2008, então a manutenção de 80%, 70%, 60% daquele elenco foi sendo fundamental para vir o entrosamento e chegar a uma equipe ideal. As mudanças que houveram, elas são extremamente impactantes nos resultados. E o torcedor tem que entender, e as pessoas que fazem essa avaliação de resultados têm que entender que o futebol não é assim. O futebol é muito profissional, ele tem que se dedicar a uma esfera e área coletiva, e onde há mudança em cima disso, como no nosso caso, dificilmente ela usa resultados. Edu, próxima semana vai ser... Oi? Tinha dois até pouco tempo atrás. Próxima semana vai ser o Campeonato Brasileiro, vai ser um mês de férias, e você vai ter mais ou menos 10 dias para se preparar nessa competição. Há um tempo atrás a gente via que pré-temporada era mais trabalho físico, toque de bola, e hoje a gente teve que se reduzir. Como é que você vai ver essa mudança e o que esperar dessa competição para as próximas condições do Corinthians? Depois de 30 dias de férias e quase 30 de trabalho, que provavelmente é o que vai acontecer, todas essas mudanças, onde anos e anos atrás elas eram todas direcionadas para a área física, elas estão sendo extremamente favoráveis às melhorias, ao conjunto, aos próprios atletas. Eu já peguei essa mudança, de não ter que ficar fazendo tantos e tantos testes físicos, e deixar para buscar um entrosamento técnico na competição. Hoje ele já é feito no primeiro, no segundo, no terceiro dia de trabalho, a bola já é inserida, a parte coletiva, a tática, já existe uma preocupação muito cedo com esse aspecto aí. Então, a aceitação por parte dos atletas tem sido muito boa, porque quando você trabalha tecnicamente, você se aproxima de um conjunto, de uma relação mais próxima com a bola, e isso é sempre muito importante para o atleta. Acho que um ano ele é muito longo para você se dedicar somente na pré-temporada com as questões físicas. Você vai ter ao longo do ano dias para trabalhar, para evoluir, para melhorar, que é o que realmente tem acontecido. Beleza, gente? Foi? Acabou?